Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar um tempinho aqui para esperar um pouquinho mais de gente entrar e aí, às 8 em ponto, a gente começa. Se vocês puderem dar um sinal para a gente aí no chat se tá todo mundo ouvindo bem, se o áudio tá ok, vocês estão vendo a tela. Ô, Isa, vai em attendees, que eu tô com o staff, e me coloca como organizer, fazendo um favor, que eu não tô conseguindo ver o chat. Pronto. Beleza, o pessoal já tá falando aqui que o áudio tá bom, tá dando para ouvir tranquilo. Beleza, galera. Deixa. Então vamos começar 8 e 1. Vamos lá. Então, gente, bom dia para quem está chegando agora. Hoje é o primeiro webinário da série EdTech, que vão ser os webinários feitos pelo nosso time de suporte, são webinários mais técnicos. Hoje o tema é tudo que você precisa saber sobre a comunicação do sistema SolarEdge. E a gente está aqui com a Isabela Góes, que é nossa engenheira de suporte nível 1 da SolarEdge. Eu vou deixar ela se apresentar, falar mais um pouquinho, e é com você, Isabela. Bom dia, pessoal. Um prazer dar um start aqui na nossa série de webinários. A gente vai começar com um tema que é muito importante e um diferencial muito grande no sistema SolarEdge, que é a parte de comunicação. Tá? Então, primeiramente, meu nome é Isabela, como a Natália já comentou, sou aqui do suporte, vou até passar já para a gente dar start nos slides. Já estou aqui com a SolarEdge há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. A gente é muito interessante, né? Um processo muito legal dentro da SolarEdge, crescendo cada vez mais no Brasil, e estou acompanhando esse processo. Na parte de solar em si, eu já estou desde 2019, comecei em uma outra fabricante de módulo, inversor string, então já tive experiência com outros inversores de outras marcas e consigo ver a diferença, né, no processo. Sou formada desde 2021 em engenharia elétrica, com foco em eletrônica, mas meu foco total tem sido a parte de energia, né, desde o TCC até as futuras especializações. Então, como comentado, a gente vai dar início aqui pela parte de comunicação. É um diferencial muito grande e quem já trabalha, quem de vocês aí já trabalhar pode até comentar, mas realmente a comunicação ser efetiva para um inversor SolarEdge muda bastante no suporte, porque a gente tem muitas informações remotamente, a gente consegue dar um auxílio um pouco diferenciado, né, do que a maioria dos inversores strings consegue. Então, a comunicação com a rede, né, a comunicação com a internet é bem importante e vai ser um diferencial sempre que vocês precisarem de atendimento. Tá? Não só para acompanhamento do sistema, da produção, que também é importante, mas até mesmo para a parte de suporte. Tá? Então, a gente tem mais de uma opção de comunicação. A gente colocou aqui a imagem da placa para familiarizar vocês com quem ainda não trabalhou, né, com os inversores SolarEdge. Claro que tem variações, então se a gente pegar um inversor um pouco mais novo, aquele de 75K,
vai ter uma placa um pouquinho diferente, depois a gente vai ver também nos desenhos como que ela é mais ou menos. Mas o overview de todas elas são as possibilidades aqui que a gente tem de comunicação. Então, a gente pode ter a conexão, deixa eu só mudar aqui o spot. A gente tem a opção aqui, então, de comunicação Ethernet, o cabo LAN, que é uma opção mais simples, a gente vai passar daqui a pouquinho nas opções de configuração. Ah, só um detalhe, se vocês quiserem ir fazendo pergunta, a Natália está acompanhando o chat, então, se forem tendo dúvidas enquanto eu estou fazendo a explicação, fiquem à vontade para ir questionando, tá? Mas no final a gente vai ter, de qualquer maneira, uma sessão de perguntas. Então, a gente tem aqui a opção do cabo LAN, cabo Ethernet, que é a opção mais simples. A gente tem também a opção de conectar via Wi-Fi, ou então como GSM, né? Essa opção Cellular Zigbee, ela não é muito utilizada aqui no Brasil, mas é importante mencionar que tem algumas regiões muito específicas, às vezes, que não tem internet local, o cliente pode acabar querendo adquirir esse módulo. Ele é um módulo à parte, mas aí é específico para cada situação. O padrão mesmo é ter a opção Wi-Fi, Ethernet e a RS485, que é para comunicação de mais de um inversor. Então, quando a gente tem um sistema com 2 ou mais, a gente pode fazer o protocolo líder-seguidor, que a gente chama, onde só um inversor vai ficar conectado realmente à internet via cabo ou Wi-Fi, né, antena Wi-Fi, e os demais vão como seguidor, tá? Então, a gente vai entrar nessas opções. Ô, Isa, o André Lira está perguntando como manter a conexão em casos com problema na rede CA. Então, a rede CA, a gente vai até chegar em um ponto depois, se a rede CA ela fica totalmente off, então tem uma queda, a placa de alimentação, ou melhor, a placa de comunicação não vai estar alimentada. Então, aí não tem como manter a comunicação. Tá? A placa de comunicação ela precisa estar alimentada para poder comunicar. O André, dá um sinal aí para gente no chat se está respondido, se for mais alguma dúvida. Acho que está ok. Beleza, qualquer coisa, vai avisando. Ele perguntou, acho que é uma decisão de projeto? Sim, é uma decisão do projeto da matriz, né? Eles que Ele falou, porque fazem sabemos essa. que a placa funciona com CC. Sim, é uma possibilidade, mas no caso específico do inversor, ele vai pegar a alimentação da parte CA. Tanto que, não sei se ele já teve algum caso específico de placa não sendo alimentada, a gente pede até as medições específicas direto na placa. Beleza. Os Sóstenes, ele falou, já tive sim, já tive caso sim, e o problema não pode ser contornado remotamente. Como a gente comentou, né? Quando especificamente, uma das principais funções que a gente precisa para dar um suporte específico, né, direcionado, é que esteja comunicando. Um dos poucos problemas que pode dar é quando não tem comunicação, a placa está sem comunicação ou está sem o CA. Por isso que a gente ainda vai entrar lá na frente numa questão dos LEDs para verificação. Tá na parte de troubleshooting, daqui a pouquinho. Beleza. O Sóstenes também fez uma pergunta. Ele fala, no modelo trifásico Synergy, o espaço para se conectar à antena de Wi-Fi não é suficiente. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação. A gente vai daqui a pouquinho ver a placa pro Synergy e os distribuidores estão cientes que tem que mandar o adaptador, tá? Nesse caso. E o Ronaldo Pepe
disse, pessoal, existe alguma proteção contra descargas elétricas nessa placa? É o PEP da Ecosolare. A proteção é externa mesmo. Tem que ser colocada. É proteção Beleza. externa. Beleza. Acho que está respondido. Tá bom. Então, voltando para a parte aqui de comunicação, a primeira opção que a gente já tinha comentado é cabo Ethernet. Um detalhe importante aqui, ó, como a gente tinha comentado, né, para dar uma olhada como a placa pode ser um pouco diferente, essa daqui é a do Synergy, o pessoal até comentou. Então, vocês podem ver que ela tem uma parte extra aqui para as conexões RS485, a antena Wi-Fi vai aqui na lateral, a gente ainda vai dar uma olhada na parte também de Wi-Fi. Para a parte de cabo Ethernet, é a parte mais simples, tá? Ele já vem de padrão com a configuração de servidor como LAN, então, não tendo nenhum bloqueio na rede, é realmente só conectar o cabo que ele já vai começar a enviar os dados para o monitoramento. Tá? Se tiver algum detalhe de bloqueio, etc., é só falar com a gente que a gente informa quais são as portas, os servidores para confirmar com o provedor. Os detalhes importantes. Quando a gente está falando desse tipo de conexão, aqui a gente precisa que seja no máximo 100 metros entre o roteador e o inversor. Tá? E é importante que vocês utilizem sempre cabo Cat5 ou Cat6, né, os que tem o Shield. E o tipo de conector aqui, o tipo de conexão prensa-cabos que você tem que utilizar é sempre esse padrão, porque diferente do notebook, esses equipamentos que são específicos, né, precisam de uma comunicação um pouco mais avançada, eles não vão identificar se tiver trançado, tá? Então isso é sempre importante, às vezes pode não identificar o cabo. A gente também ali mais para frente vai ver a parte de troubleshooting, onde a gente consegue identificar exatamente em qual ponto que está dando erro, mas só um overview. A parte de comunicação Wi-Fi, então, novamente, aqui até a parte que o pessoal comentou, se vocês forem ver aqui, é a questão da antena, tá? Então, se vocês repararem, tem um adaptador. Esse adaptador, especificamente para o modelo Synergy, que é o 75K mais novo, o pessoal da distribuidora precisa enviar junto esse adaptador. É fácil de encontrar também, mas o distribuidor já deveria mandar. Okay? O que é importante a gente mencionar para a parte de Wi-Fi? São alguns pontos. Primeiro, a antena ela precisa ser utilizada. Tá? Muitas vezes a gente vê o pessoal não utilizando a antena e às vezes até consegue fazer a comunicação. Tá? Não é que não vai comunicar de jeito nenhum. Só que essa comunicação sem a antena, geralmente ela ocorre quando o inversor está aberto, sem interferência e sem produção total. A partir do momento que é fechado e que vai entrar em produção, a gente não garante que sem antena ele vá conseguir comunicar, tá? É esperado que tenha uma antena externa. E aí, como vocês podem ver aqui no próprio desenho, a antena ela tem que estar sempre na vertical, tá? Porque a recepção dela é pela parte radial, tudo em volta. Então, para uma melhor recepção, sempre na vertical ali em cima do inversor, ok? Isso não só para esse modelo, para qualquer outro. Se a gente estiver falando do monofásico, do trifásico até 33.3, todos no mesmo padrão. Se tiver na dúvida se o sinal é bom o suficiente, se precisa ou não de repetidor, etc., o que a gente recomenda são esses dados aqui, né? Então, para você verificar, baixando um aplicativo qualquer ali de analisador Wi-Fi, consegue verificar se está dentro das especificações. Então, se está realmente entre menos 30 e menos 40 dBm, então o sinal ali realmente perto do inversor está ou não de acordo com o que é esperado. Precisa ser um Wi-Fi 2.4, né? O 5G ainda não está adaptado. E é muito importante essa questão do canal. Talvez já tenha alguém aí no chat que tenha tido a experiência.
porque a partir do canal 12, ele pode não comunicar e, às vezes, se comunicar, pode dar alguma trava que depois precisa de reset na placa, etc. Então, é sempre bom confirmar, até mesmo para ter isso registrado. Se precisar depois conversar alguma coisa com o suporte, a gente já tem essa informação de cara, tá? Aqui no canto eu coloquei só como que é a configuração. Também não é um processo muito difícil, é algo bem simples a configuração no setup. Então, depois do acesso normal, ali no menu principal, vocês têm a opção de configurar comunicação do monitoramento. A partir do momento que acessa lá, se já tiver algum outro Wi-Fi anterior, é só trocar, né, alterar a rede. Se não tiver, vai alterar primeiro o servidor de LAN, que é o que eu comentei que vem como padrão para Wi-Fi. Alterado esse servidor, aí é só realmente colocar em configurar Wi-Fi, escolher a rede e colocar a senha. Tá? O próprio aplicativo, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou comentar, o próprio aplicativo ele já te dá o próximo passo, né? Ele é bem intuitivo. Beleza. Aí a parte de comunicação com a RS485. A RS485 a gente vai utilizar tanto para comunicação líder-seguidor quanto para comunicação com outros dispositivos, como por exemplo o medidor. Tá? O padrão de conexão nela é sempre o mesmo, que é um par trançado entre A e B e um outro fio sozinho de outro par trançado no G. Tá? Nesse caso, a gente também sempre recomenda a utilização do CAT5, CAT6, só que aí a distância é um pouco maior, ela é até 1.000 metros. É assim, o máximo, né? Claro que vai variar de acordo com a instalação, do tipo de interferência que vai ter, mas por teste, né, e por padrão do tipo de comunicação, é até 1.000 metros. Já teve bastante questionamento aí com o pessoal, às vezes no chat, etc., com usinas um pouco maiores, de quantos inversores no máximo a gente pode colocar. Nesse caso, são 32 inversores. E na hora de configurar, vocês vão ver que tem uma opção de colocar o ID. Então, esse máximo de inversores, vocês conseguem também verificar ali no ID que 32 vai ser o máximo que a gente consegue alterar. Então, são 32 inversores. A diferença na hora de comunicar aqui líder e seguidor é que a gente precisa colocar a terminação correta. Se forem só 2 inversores no total, um líder e um seguidor, não precisa mexer na terminação. Se for 3 ou mais, aí a gente precisa alterar aqui a terminação. Deixa eu só novamente. A gente precisaria alterar aqui a chavinha, tá? Deixar a terminação do líder e do último seguidor da linha. Só eles que precisam ser alterados. Tá? A parte de configuração, não sei se ficou alguma dúvida aqui na questão de conexão, a gente recebe bastante situações onde não está correto, a gente vai passar de novo lá na frente por esse tema. A parte de configuração. Então, assim como o inversor em si, ele já vem com a configuração padrão de cabo LAN, né? Então, servidor LAN, a RS485 ela já vem como padrão como seguidor. Ou seja, só precisa ser alterado o líder se for fazer esse tipo de configuração. Então, primeiro sempre configuração, ou melhor, conexão física. Aí depois que isso estiver ok, vai acessar o líder, que já vai estar comunicando com a internet via Wi-Fi ou cabo LAN. Vai acessar apenas ele e vai ali em comunicação local. Dentro de comunicação local, vai escolher uma das RS485 de acordo com o que foi conectado fisicamente. Então, se a conexão física ali dos cabos está na RS485.1, vai ser ela que vai ser configurada e vice-versa. Nesse caso, só para exemplo, a gente colocou na RS485.2. O que você vai ter que alterar vai ser o tipo de protocolo. Então, ali em protocolo padrão tá seguidor, vai alterar para líder como está aqui.
A partir do momento que colocou como líder, ele deixa você alterar o ID do dispositivo e detectar os seguidores. Esse ID do dispositivo, ele vai alterar automaticamente nos seguidores a partir da detecção. Tá? Então, realmente é algo bem simples, não precisa ficar acessando cada um e alterar ID. O ID é automaticamente alterado a partir do momento que teve esse processo de detectar seguidor. Ok? Então, se tiver ali os 32 seguidores, vai alterar sozinho, certo? A partir do momento que foi realmente identificado, vocês conseguem ver a lista ali na opção de baixo, e aí você consegue bater os números de série. Então, se tiver ali 5 seguidores, consegue saber exatamente quais foram identificados. Se um deles, só o último, não foi, algo do gênero, você consegue direcionar a verificação da conexão, certo? Beleza, pessoal. Aqui foi só um overview, então. A maioria, no caso, já tem o conhecimento, né? Eu sei que muitos de vocês já trabalham com os inversores SolarEdge, então já conhecem mais ou menos como funciona. Todos esses processos que eu falei de configuração Wi-Fi, configuração RS485, a gente tem vídeos específicos para passo a passo, então se vocês precisarem um dia, estou em campo, eu preciso de um vídeo que seja curto, né? Que nem aqui a gente vai ter um vídeo um pouco mais longo, então precisa de um vídeo curto, pede para a gente que a gente tenha os passo a passos para poder direcionar, ok? São bem úteis. Então, entrando agora naquela parte, tem alguma dúvida por enquanto? Não, por enquanto tá de boa. Ok. Então, entrando agora na parte de troubleshooting, né? Então, alguns pontos para já auxiliar antes de, às vezes, antes mesmo de contactar o suporte. Primeiro, queria um questionamento aqui para vocês. Se o sistema ficar desconectado da internet, vai impactar ou não a produção? Acredito que vocês já tenham a resposta aí, mas só para trazer uma interação. Então, o que vocês acham, se fica ou não, se vai ou não impactar a produção? Então, pensem aí. E o próprio slide já está dando a resposta, né? Mas, O pessoal tá falando aqui que não impacta. perfeito. Que algumas vezes a gente já teve esse questionamento, então só para a gente passar por ele, primeiro, realmente não impacta, tá? A comunicação com a internet, ela é diferente da comunicação com o otimizador. Eu fiz esse questionamento não porque, assim, à toa, mas porque, como existe a comunicação entre inversor e otimizador, né, que é uma comunicação PLC, e existe a comunicação do inversor com a internet, às vezes, quando a gente está conversando, acaba ficando confuso e dá a entender que não ter comunicação quer dizer que o inversor parou de produzir. E aí é sempre legal ter isso na cabeça, que existem esses dois tipos de comunicação. Então, especificamente, uma não estar funcionando não quer dizer que a outra não, tá? Ô Isa, o André Lira falou, não impacta e ele salva muitos dados quando offline, né? Exatamente. É até um bom ponto comentar. Quando ele fica offline, não necessariamente ele está perdendo essas informações. Por quê? Como a gente comentou, se a placa está alimentada, ele está produzindo, às vezes é só realmente uma questão do Wi-Fi do cliente caiu, ou o cabo desconectou do roteador, algo do gênero. Essa variação de quanto que vai ser salvo na placa do inversor, ela vai variar, é claro, de acordo com o tamanho da usina. Então, se tiverem muitos dados para salvar, o tempo que ele consegue guardar de informação é um pouquinho menor. Mas, realmente, isso ajuda bastante. Depois vocês conseguem ver no monitoramento que essa informação ela começa a subir aos poucos de forma retroativa. Então, ficaram 5 dias agora, por exemplo, sem comunicar, hoje voltou, ele vai primeiro puxar as informações de hoje e aí depois começar a puxar as dos dias anteriores. Tá? O André Lira perguntou também, piscando significa tentativa e LED fixo significa em operação, correto? Para verde e azul? Exatamente. Então, aqui,
para ajudar a tabelinha. É algo sempre importante porque, às vezes, por exemplo, a internet caiu, o cliente final ligou para vocês e comentou, ó, meu inversor não está produzindo, porque ele está vendo lá no monitoramento que está offline, está tudo preto. Aí, uma questão rápida, às vezes é algo que está perto ali, está na garagem dele o inversor. Você fala, ah, mas o LED, como que tá? Aí ele te passa a seguinte configuração. Ah, o verde está constante, o azul está piscando. Aí você fala, mas o vermelho está apagado? Beleza. Então, o que que isso significa? A comunicação caiu, mas o verde está constante, então a produção está ok, e o vermelho está apagado, então ele não está em alerta. Isso, pelo menos, dá uma segurança falando, ok, ele está só sem comunicar. Produção, que é realmente aquela questão mais importante para o cliente final, vocês conseguem passar, não, isso daí está ok. Tá? E aí você fala, ah, então confere o Wi-Fi, às vezes caiu, tal, etc. Vocês conseguem acompanhar com um pouco mais de calma. Então, é sempre importante essa questão do LED. Eu coloquei aqui só os dois modelos, porque para a versão Synergy ele mudou um pouco. E tá esse da lateral direita, que é em linha, tá? Mas são esses pontos principais do LED, eles ajudam bastante na hora do troubleshooting e às vezes até para acalmar o cliente final de vocês. Tá? É sempre importante perguntar. E é uma questão que direto a gente vai fazer para vocês, se vocês questionarem alguma coisa no chat ou por ligação, uma das primeiras perguntas vai ser, mas qual a situação dos LEDs? Porque eu não sei se foi o André que perguntou também da questão de quando a placa não está com alimentação, uma das questões que a gente consegue ver é justamente o LED. Então, às vezes, por queda de disjuntor ou até mesmo se está com um problema na concessionária, a gente consegue ver que está sem alimentação a partir dos LEDs, porque aí realmente ficam todos apagados. Então, é outro sinal aí. Tá. Um outro ponto, então, que é bem interessante, que pode evitar aí uns custos para vocês, é a questão da reconexão via MySolarEdge. Não sei se vocês já estão familiarizados, alguns acho que já devem ter utilizado com o cliente final. O MySolarEdge, normalmente, é o aplicativo para o cliente final. E uma das funções que tem nesse aplicativo é a reconexão Wi-Fi. Então, às vezes o cliente, por exemplo, trocou de senha no roteador, ou trocou até mesmo a rede, né, trocou o provedor, etc. E precisa só alterar a conexão Wi-Fi, exatamente igual a gente faz no nosso celular. Então, troquei a rede, troquei de uma empresa provedora para outra, vou trocar a senha, vou trocar a configuração. Cara, às vezes a planta fica a sei lá quantos quilômetros, 300 quilômetros para o instalador, e ele precisaria fazer uma visita só para fazer a alteração dessa conexão. Né? Então aí vai custo e também tempo, porque nem sempre a gente consegue sair de bate-pronto para fazer uma viagem dessas. Nesse caso, o cliente final mesmo consegue fazer o procedimento e salvar esse custo e também esse tempo. Então, aqui eu coloquei alguns prints, mas basicamente a carinha do MySolarEdge quando é o primeiro acesso vai ser essa primeira tela aqui. Ele entrando ali nos três traços do lado esquerdo, vou apontar, aqui, ele vai ter essas opções, uma delas sendo a questão de comunicação. Então, clicando na parte de comunicação, o próprio aplicativo já pede para ler o QR Code, né, que está na lateral. Ele lendo o QR Code, ele vai conseguir fazer a reconfiguração. Novamente, o próprio aplicativo, ele dá as informações do que precisa ser feito. Então, quais são os próximos passos? Ler o QR Code, ou então, se não funcionar pela leitura do QR Code, dá para colocar manual, etc., mas o próprio cliente final consegue fazer isso. Tá? Não sei se vocês já tiveram experiência com esse tipo de configuração, mas facilita bastante. De novo, o procedimento aqui, a gente tem o videozinho curto que a gente pode compartilhar com vocês, e vocês podem compartilhar com o cliente final, caso um dia eles precisem realmente utilizar esse processo. Tá? Certo. Essa parte é muito importante, tá? Ela facilita muito a vida do suporte e a vida de vocês, principalmente quando vocês não estão conseguindo contato com a gente porque não tem área, algo do gênero, tá? Entrando ali na aba principal
do setup, a gente tem aqui os menus, um deles, a aba status, que inclusive não é importante só para a parte de comunicação, né? Ela tem todas as informações mais importantes ali, se está produzindo, se não está, se está chegando atenção, etc. Quando a gente entra e está pensando na parte de comunicação, qual que é o principal ponto? Entrando na aba status, tem uma opção aqui de comunicação com o servidor. Tá? Quando a gente entra nele, o que é esperado é esse S underline OK. Então, esse status específico quer dizer que ele está comunicando e está conseguindo mandar os dados para o monitoramento. Tá? Quando ele está com qualquer outro código, utilizem essa opção aqui, esse ícone aqui. Quando vocês clicam nele, vem para essa outra aba. Tá? Então, essa listagem aqui, essa verificação. Quando a gente está falando do cabo LAN, é essa segunda opção, e quando a gente está falando de Wi-Fi, é essa primeira. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está verificando se está tudo ok, ou onde não está, onde está o problema. Ele vai te dar um direcionamento do que você vai precisar verificar. Então, por exemplo, realmente é o cabo LAN que não está sendo identificado. Então, na porta da placa de comunicação, não identifica a conexão. Então, aqui, logo no primeiro, ele já vai estar com um X. Tá? Nesse checklist, a gente consegue entender aonde que está o problema. Se pode ser a antena Wi-Fi que não está sendo identificada, se é o cabo que não foi identificado, se é uma porta ou um servidor que não está que está bloqueada com o provedor. Então, é assim que a gente consegue direcionar vocês. E dependendo quem já está com uma certa experiência aí, consegue identificar sozinho até o problema, né? Porque vocês podem ver que ele é bem direto. Então, por exemplo, quando está com o X ali na conexão ao monitoramento, quer dizer que ele não está conseguindo passar as informações para o monitoramento. É só esse o problema, ou seja, ele identifica o Wi-Fi, ele está conectado à rede do cliente, mas ele não consegue comunicar com o servidor da SolarEdge. Então, isso indica que é uma questão de servidor ou porta bloqueada. Aí, alguns de vocês já vão ter a experiência de quais são essas portas e o que tem que falar para o provedor. Se não souber ainda, fala com a gente informa quais são essas portas. E é só realmente entrar em contato com o provedor de internet e falar, essa e essa precisa estar liberada por conta do tipo de acesso. E aí ele já volta e vai dar check em tudo. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida nessa parte, às vezes a gente recebe bastante situações. Por enquanto, não tem dúvida, não. Beleza. Então, aqui uma outra parte da configuração. Então, é um dos que a gente tinha comentado, que dá bastante problema, que é a conexão da RS485. É importante lembrar que precisa ser um cabo, um par trançado entre A e B e um fio sozinho em G. Por quê? Para ter até a anulação da interferência. Tá? Então, às vezes a gente vê algumas configurações, por exemplo, um par trançado em A, um par trançado em B e um par trançado em G. E é o que eu comentei, às vezes pode ocorrer a comunicação, tá? Então, aí acaba sendo baseado no fato de, mas já comunicou em algum momento. Sim, mas se não for da maneira correta como está aqui, a gente não consegue garantir que ele vai manter e vai ficar estável depois de entrar realmente em produção. E aí já está tudo fechado, às vezes já saíram da instalação e logo em seguida tem a queda. Tá? Então, por isso sempre seguir esse padrão que a gente está mencionando. Nos próprios documentos nossos, né, manual e também aqueles guias rápidos, está sempre dessa forma a configuração. Okay? E um detalhe importante, não sei se ficou claro, o que entra no inversor líder em A é o mesmo que vai entrar no seguidor 1, 2 e 3 em A. Então, se é o verde completo, né? O verde sem ser trançado, ou sem ser o pontilhado.
em A vai ser o mesmo padrão em todos os outros nos seguidores, ok? Não faça a variação. Alguns pontos que podem ocorrer nessa parte de configuração. É o protocolo não estar disponível. Isso pode ocorrer porque alguns inversores, por exemplo, se vocês já tiveram experiência com HD Wave que tem a conexão com o carregador elétrico, de veículo elétrico, vocês conseguem lembrar, talvez, que a porta RS485.1 ela é definida para multidispositivos, ou seja, para parte do carro e também para o multimedidor, enquanto a RS485.2 que fica livre para conexão líder-seguidor. Então, tem só esses detalhes. Se não tiver disponível o protocolo em uma RS485, possivelmente na outra está disponível e foi pensada para ser utilizada para isso. Então, nesse caso, por exemplo, do HD Wave, é exatamente esse processo. Em uma não vai estar disponível o protocolo. Então, é só um exemplo porque já ocorreu algumas vezes, e aí geralmente acaba pensando que é uma questão de atualização de firmware, etc., mas pode ser só realmente uma questão de configuração disponível no inversor. Então, lembrar que quando tiver o carregador, vai ter que ser utilizada a porta paralela, né, RS485.2, para utilizar líder-seguidor. Ok? Então, acho que são esses os pontos principais. Bom, é isso. Já passei um overview. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Ó, por enquanto não chegou. O pessoal tá falando top, muito bom. Obrigada, Alexandre. Gente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a hora é agora, hein? Depois se ligar pro suporte, a Isabela vai falar assim, gente, tava tudo no webinar, você não perguntou porque você não quis. Minuto tal, hein? Aproveita, pergunta aí. Vou esperar vamos esperar uns 2 minutinhos aí, porque às vezes demora pro pessoal digitar. Mas, por enquanto, só parabéns, muito top. É isso, pessoal. Aí, você falou do vídeo, né, Isabela, que o vídeo Isso, curso de reset da internet. E aí, como que o pessoal faz para ter acesso? Olha, a maioria dos vídeos da SolarEdge, se você jogar literalmente o que você busca e SolarEdge no final no Google, já aparece, porque é uma ferramenta de pesquisa muito boa para isso. Mas no YouTube, no nosso canal, jogando ali, por exemplo, mais SolarEdge e configuração Wi-Fi, dá para encontrar um dos que a gente comentou. E também RS485, configuração, sempre SolarEdge no final, né? RS485, configuração SolarEdge. Wi-Fi, configuração SolarEdge. Então, todos esses têm. Wi-Fi tem, inclusive, na parte de comissionamento, naquele vídeo rápido de comissionamento. Legal. Qualquer coisa também a gente pode juntar os links. A gente tem uma playlist no YouTube, SolarEdge Brasil, com todos esses vídeos aí. Depois eu vou mandar para vocês lá nos grupos do WhatsApp, quem está lá no grupo. O André Luiz mandou o seguinte: portas TCP bloqueadas devem ser desbloqueadas pelo provedor de internet ou configuração do roteador? Isso, sempre a configuração dessa parte, tanto o servidor quanto porta TCP, é direto com o provedor. Aí é só pedir, eles não precisam de visita técnica nem nada, é realmente algo bem simples que eles fazem remoto. Beleza, André? Tem algumas Respondida a sua dúvida aí? Tem algumas configurações específicas de empresas que aí o TI pode ajudar também, né? Porque tem algumas situações, se for banco, se for empresa muito grande, etc., aí o TI precisa ser envolvido para conseguir entender melhor qual é a situação. Mas, no geral, TCP e servidor é só ligar no provedor. Beleza. O André falou que tá ok.
É, gente, então acho que é isso, né? Ah, o Sóstenes mandou. RS-485 com o medidor SolarEdge, o primeiro inversor master conectado no A e segue caindo no B. E série caindo no B? Segue caindo no B. Eu não sei se eu entendi muito bem. Ele Também falou o não entendi. RS-485, não sei se é um sistema Sóstenes. Isso é Se for, RS-485 com medidor SolarEdge. Aí o primeiro inversor master conectado no A e segue caindo no B. Aí ele mandou aqui para o segundo inversor. bom, vou falar o geral da configuração quando tem multimedidor, e aí depois você comenta se era isso ou não, a dúvida. Mas se a gente tem multimedidor, né, se tem o meter na RS485.1, você não vai conseguir configurar também líder e seguidor nessa mesma RS485. Porque apesar dos cabos caberem, o protocolo é diferente. Quando a gente está falando do meter, o protocolo é multidispositivos. Quando a gente está falando de líder-seguidor, é especificamente protocolo líder-seguidor. Tá? Então, eles não se conversam, o tipo de protocolo é diferente. Aí precisa sempre usar em paralelo, RS485. Todos os nossos inversores têm as duas opções, tá? As duas RS485. Então, aí vai utilizar uma para medidor e a outra para líder-seguidor. Não sei Beleza, se era isso. Sóstenes? Era isso a dúvida? Falou, tá ok. Beleza. Beleza. Gente, então acho que é isso, né? Não chegou mais dúvida aqui por enquanto. Queria agradecer, né, Isabela, a todo mundo que participou ao vivo. Quem não participou, estiver assistindo a gravação também, obrigada por ter inscrito. A gente espera que as dúvidas tenham sido sanadas e que vocês tenham saído daqui sabendo um pouco mais sobre a comunicação do sistema SolarEdge. E como eu falei lá no começo, essa é a primeira série, primeiro webinário da série de webinários EdTech, que é uma oportunidade muito legal para a gente bater um papo com os especialistas do suporte SolarEdge. É uma hora que eles vão estar aqui por conta de vocês para responder dúvidas sobre o tema do webinário. Então, aproveitem essa oportunidade. Em breve, a gente vai trazer mais um webinário dessa série EdTech. Né? Isa, se você quiser falar alguma coisa também. Eu ia comentar que é importante para a gente esse momento, principalmente porque eu acho que a gente consegue entender algumas dúvidas mais específicas quando a gente tem o contato direto, então a gente está direto no chat, direto por ligação, a gente consegue ver algumas coisas que talvez quando a gente vai fazer aquela apresentação só voltada para o que a gente tem disponível, não fica tão direcionado, então eu quis trazer aqui na parte de troubleshooting o que eu acho que pode realmente ajudar. Então, se vocês podem ir dando esse feedback para a gente também, né? Essa interação é importante para os próximos, para a gente entender para onde direcionar. Mas muito obrigada pela presença, pessoal. Ó, só tem mais duas perguntas que surgiram aí enquanto a gente estava despedindo. O Sóstenes pergunta: um detalhe no uso do medidor na opção de grid zero, fica limitado os dados de consumo da rede? Apresenta apenas a geração do sistema. Não sei se eu entendi. Se for no monitoramento, a apresentação, se fica. Não tem limitação na apresentação. Agora, o tipo de configuração vai mudar a apresentação no monitoramento. Então, dependendo se for como medidor de consumo, se for medidor de importação e exportação, etc., vai alterar o tipo de apresentação. Não sei se era essa a dúvida, mas. Então, assim, limitação não seria a palavra, mas existe uma diferença de acordo com o tipo de configuração. Não sei se era isso, só confirmar. Não sei se era isso. No uso do medidor, na opção de grid zero, ele fica limitado os dados de consumo da rede, apresenta apenas a geração do sistema. Então, no grid zero, a única coisa que vai mudar é a exportação para a rede. Então, a apresentação vai mudar só nesse sentido que vai mostrar a limitação. Mas o que vai ser apresentado continua sendo de acordo com exportação e importação. Ele Porque falou, para ser grid zero.
Ele Para falou ser assim, grid zero, especificamente precisa estar como importação e exportação. Então, a apresentação é a mesma. ele falou, digo, no tipo, os dados da rede AC quando o cliente tem de quanto o cliente tem de consumo. Então, o grid zero, ele é configurado especificamente quando a gente tem um medidor de importação e exportação. Então, a apresentação vai ser a mesma, ele vai ter o consumo do cliente normal, o que vai mudar é que ele não pode ter exportação. Então, na hora de ver a apresentação ali no monitoramento, ele não vai ter exportação para a rede, mas o consumo não se altera. Então, talvez a porcentagem, consequentemente, altere, né, ali na hora que você for ver, porque ele vai ter que estar zerado a exportação. Mas não vai ter nenhuma limitação, assim, no sentido visual. O que é limitado é a exportação em si. A apresentação é consequência. Beleza. O Guilherme Machado perguntou assim: erro de falha na atualização de FW na placa de comunicação. Não deixa acessar pelo aplicativo Setup. Quando isso é um ponto importante sempre que vocês forem ir para campo, enquanto ainda estiver no escritório, acessa o setup para ele baixar a última versão disponível de firmware, tá? Porque aí isso facilita que na hora que vocês forem fazer esse acesso, ele realmente esteja disponível e consiga passar por completo. Porque senão ele vai tentar baixar na hora que vocês acessarem pelos dados móveis, e aí a conexão é um pouco mais lenta e pode dar alguns probleminhas. Se isso ocorrer, entre em contato com a gente para a gente passar outras opções que não são tão diretas, mas existem opções para vocês passarem isso, colocar ele online e a gente mandar a atualização remota. O Sóstenes falou aqui, no monitoramento não temos os dados de consumo da rede AC durante o período noturno. Tá? Se não tem informação de consumo durante a noite, possivelmente tem alguma questão ou TC invertido ou configuração errada. Precisa verificar esse caso específico, mas deveria ter consumo normalmente de noite. Beleza, Não sei Sóstenes? especificamente, dá uma. Entre em contato com Manda a um gente para a zap gente ver ali. essa planta. Para a Manda um gente ver zap ali essa para o planta suporte. específica. Aliás, Bela, você quer falar o número, o contato do Ixi, suporte aí para eu colocar aqui no chat para o pessoal? deixa eu pegar. Peraí. A gente tem um WhatsApp, né? Tem uma linha telefônica também. Eu consigo mandar aqui para todo mundo? Sim, consegue. Ela mandou ali no Deixa eu chat, ver. pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse é o WhatsApp. E esse aqui é o nosso. E essa é a linha do. Isso. Beleza, pessoal? Vamos liberar todo mundo então. Qualquer coisa entre em contato aí com o suporte. Estamos aqui sempre para ajudar, né? Isso. E aí, no Ficamos à próximo a disposição. gente se encontra. Obrigada a todo mundo aí. Bom dia para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, Até. Tchau, tchau.